Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 181. Aqui nós conversamos com advogados, empreendedores e recebemos muitos convidados. Eu sou o Paulo Kissi e hoje nós vamos falar com o Dr. Wagner Cardoso. Seja muito bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado pelo convite, Paulo. É uma honra estar aqui. Olha que legal. Olha, falar um pouquinho sobre o currículo do nosso querido Dr. Wagner Cardoso. Ele é advogado, palestrante e professor, especializado em seguros e consumo, com mais de 20 anos de expertise no setor jurídico. É reconhecido como líder visionário, ocupou cargos de destaque, frequentemente reportando diretamente para diretorias de empresas, tem como liderança eficaz, evidente nas auditorias, comitês de risco e na estruturação do due diligence das empresas. Ele também preside a Comissão de Direito do Consumidor da OAB Subseção Santo Amaro, demonstrando compromisso com a defesa dos direitos dos consumidores. Sua formação inclui pós-graduações no direito do trabalho, processo do trabalho e consumidor, e cursos especializados em direito como MBA, em advocacia de alta performance, além de diversos cursos em seguros, consumidor e especialmente em gestão, fortalecendo sua expertise nesses setores. Então, com muita alegria, a gente recebe o Dr. Wagner Cardoso e nós vamos falar hoje sobre advocacia 4.0, o futuro da advocacia. É isso, né, Dr. Wagner? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre Jurídico 4.0, né? Reforçar essa modernidade que as pessoas estão buscando, em especial os novos advogados, né? Saber um pouquinho o que trata o tema e como tratar esse tema que é tão inovador. Olha, antes de a gente falar propriamente do tema, a gente sempre pede para os nossos convidados falar um pouco da trajetória, porque afinal de contas escolheu o curso de Direito, por que escolheu a profissão de advogado. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho do doutor sobre esse tema. É legal falar um pouquinho sobre esse tema assim, né? Porque nem todo mundo começa escolhendo Direito, né? Eu, particularmente, comecei escolhendo arquitetura ou engenharia. Mas como meus pais não tinham condições de auxiliar no pagamento dessa faculdade, eu mudei. E aí comecei, na época, com 18 anos, comecei a fazer concurso público. Comecei a estudar para concurso público. E aí me deparei com uma matéria, Direito Constitucional. Tive que estudar Direito Constitucional para poder fazer, por exemplo, o curso, a prova de auxiliar de papilocopista, que foi meu primeiro concurso público. E aí, estudando um pouquinho direito constitucional, eu decidi, peraí, por que não fazer direito? É legal estudar essa parte. E aí foi onde eu vi uma vocação que é para a área jurídica. E aí comecei a fazer, na verdade, a faculdade de Direito. Olha só que bacana. E teve alguma questão assim que o doutor falou, olha, isso daqui foi uma coisa mais decisiva para eu atuar, porque o doutor atua nessa parte de seguros e consumo. Teve alguma questão que o doutor levou em consideração para atuar nessa área com mais especialidade? Não necessariamente, Paulo. Olha que interessante. Eu comecei a atuar, minha carreira começou dentro do McDonald's. Trabalhei 8 anos dentro do McDonald's, com 1 ano e meio eu fui promovido para gerente de uma loja, né? Então eu coordenava, um coordenador coordenando outros jovens. Então você imagina com 18 anos coordenando, que eu comecei a trabalhar no McDonald's com 16 anos. E aí coordenando outros jovens. Então é aquele embate já de o jovem mais eufórico e o outro jovem eufórico coordenando eles. Quando eu decidi fazer o direito, eu falei, eu preciso estagiar, eu quero pegar a prática. E aí eu pedi para ser mandado embora do McDonald's. Na época, meu consultor até brincou comigo, você é doido, você está em processo de promoção, em breve você vai virar gerente da loja, e não faz sentido. Mas eu falei, não, essa é o que eu quero para a minha vida. E aí eu entrei no escritório, que trabalhava com busca e apreensão. Olha que interessante. Nesse escritório eu fiquei 6 meses. E eu queria aprender uma nova matéria. E aí eu fui convidado por um outro escritório que trabalhava com seguros. Dr. Renato Molina. Dr. Renato Molina, na verdade, me ensinou muito na advocacia. Por quê? A gente conseguia trabalhar os processos. Então, eu cuidava de uma carteira de 300 processos, eu aprendi a cuidar do processo, com toda a sua orientação. E passado um tempo, eu falei, eu quero agora trabalhar dentro de uma seguradora.
Um amigo meu, Ricardo Brito, trabalhava dentro de uma seguradora. Falei, Ricardo, leva meu currículo, me ajuda com essa questão. E comecei a mandar currículo para todas as seguradoras que tinha no Brasil. E eu recebi o convite, então, para participar de um processo. O Dr. Fábio era o responsável pelo jurídico da HDI Seguros. E fui convidado a fazer esse processo seletivo, fiz esse processo seletivo e entrei. Eu costumo dizer que quando a gente entra para a área de seguros, você é picado por um bichinho e você não quer mais sair. Porque o seguro é encantador. Hoje eu posso te dizer que não existe um bem maior do que o seguro. Você fala assim, mas a seguradora nega sinistro, a seguradora não paga. Na maioria das vezes o pagamento não ocorre simplesmente porque existe algum problema dentro da contratação. Infelizmente hoje os contratos são feitos, são contratos de adesão, como os colegas sabem, mas eles não são lidos pelos consumidores. E ele não sabe quais direitos. Às vezes ele tem vários direitos, ele não utiliza, e ele também às vezes tem vários deveres, que principalmente ele não sabe. E hoje no Brasil a gente não costuma seguir os deveres, né? A gente gosta de cobrar os nossos direitos, mas os nossos deveres a gente não cumpre. E nesse decorrer, eu comecei a aprender muito de seguros. Então eu comecei a pegar um amor muito grande e hoje é uma das áreas que mais me apaixonam dentro, só perde um pouquinho para direito do consumidor, mas são os meus dois grandes amores, além da minha família, é claro. Olha só que bacana, que história bonita aí do doutor em relação a essa parte do direito dos seguros de consumo. E, doutor, fala um pouquinho sobre algum caso desafiador que marcou a sua trajetória. Na verdade, quando você trabalha com seguros, vários casos são desafiadores, né? Você costuma ter muitos desafios durante essa jornada, né? Mas eu queria contar um caso que nós levamos junto com a equipe, né? Eu já gerenciava uma equipe dentro de uma grande seguradora. E nós levamos 2 anos, eu levei 2 anos negociando um acordo. Então você imagina como advogado ficar 2 anos negociando um acordo. Por quê? Porque era um acordo milionário. Então, era um sinistro muito grande que a gente trabalhou, um sinistro envolvendo, na verdade, queda do imóvel, então várias pessoas lesadas. E esse trabalho foi muito bonito de ver. Por quê? A gente só costuma ver o lado ruim das seguradoras, né? Quando ela nega um sinistro, mas é legal você ver quando uma seguradora cobre um sinistro. Quando ela apoia uma família. Imagina você vendo uma família que perdeu tudo. E aí ela não tem mais nada. E de repente ela se recorda, através do seu corretor de seguros, que ela tinha um seguro. Então, vamos pegar um caso hipotético, para não citar o exemplo específico, para não narrar nomes, mas uma família fez um seguro da sua residência. Tem aí uma grande chuva, principalmente no sul, que é um problema muito sério que nós temos lá de chuvas, e essa casa vem a cair. Você imagina o investimento todo que teve nessa casa, para a construção dessa casa, o investimento que tem dentro da casa, que são os móveis, tudo isso vira abaixo. E aí você chegar do seu trabalho e sua casa está no chão. Qual é o sentimento que você tem? Que você também está no chão. E aí você fala, como que eu vou reconstruir um trabalho de uma vida que estava ali? Você já não tem mais aquele bem. E infelizmente a gente vai pensar no bem. Você fala, pô, minha família está bem, não aconteceu nada com ninguém, meus filhos estão bem, mas e agora? Vou morar na onde? Nas casas de parentes? Vou fazer o quê? E aí você descobre através do seu corretor te ligando e falando assim, não, mas você tem um seguro. Fique tranquilo, a seguradora vai cobrir o seu seguro. E o que é cobrir? Nós vamos reconstruir a sua casa. Nós vamos te dar o dinheiro que faça com que você reconstrua a sua casa e tenha a possibilidade de ter uma vida digna de novo. Então, esse é o lado social do seguro. O que eu gosto muito de seguro é o lado social. O seguro tem um lado muito social forte. Só que hoje eu acho que falta falar um pouquinho desse lado social. A gente bate muito nas coisas que são negativas na vida e esquece de ver as coisas positivas. Então, tá faltando um pouquinho, até mesmo para os advogados adversos, para outros colegas, começar a ver o lado positivo. E quando eu falo de seguro, por exemplo, já trazendo para a nova advocacia, para a velha guarda também, o seu escritório precisa ter um seguro. Lembrando que eu não sou corretor, não estou vendendo seguros aqui, mas acho que é expectativa. Imagina você perder um prazo processual. A gente costuma e aprende na faculdade que perder um prazo é a morte do advogado. E se você perder um prazo em que você deixou de recorrer de uma sentença que foi equívoca, e você perde esse processo e seu cliente vai ter que pagar
uma fortuna, um valor que ele não tem para pagar. E o erro foi de quem? Seu como profissional. Se você tem um seguro que garante essa cobertura, imagina que você não vai ficar um pouco mais tranquilo, né, Paulo? Então, assim, a gente tem que começar a olhar o seguro com um olhar diferente, um olhar mais social, um olhar que dá uma cobertura, um olhar de proteção. Então, eu costumo falar para todos os amigos, você não tem um seguro residencial? Faça. Às vezes é mais barato do que você imagina, porque a gente só costuma falar de seguros de automóvel. Falou em seguro, todo mundo pensa automóvel. Ou falou de seguro, você pensa o quê? Seguro de vida. E os outros seguros? Seguro profissional. Então, um seguro da sua residência. O seguro do celular, que hoje é muito muito corriqueiro, normal. Só que, infelizmente, o seguro também vem com as suas nuances equivocadas, né? Hoje tem muitas pessoas vendendo seguro, principalmente esses seguros de cobertura de celular, que elas não têm expertise suficiente para te fornecer. E aí te vende um seguro falando, você tem cobertura total de um celular. E hoje praticamente nenhuma seguradora dá uma cobertura total do seu celular. Então você tem um seguro só para furto simples, não é um furto qualificado e não simples. Você tem uma quebra do celular, você não tem outras coberturas talvez. E aí, normalmente o que vai acontecer é, você vai dar entrada no sinistro e a seguradora vai fazer o quê? Negar o seu sinistro. Justamente porque você não tem cobertura técnica. Então, eu acho que o seguro precisa ser melhor divulgado, as seguradoras precisam fazer um trabalho de divulgação um pouco melhor, não só com o cunho financeiro, de lucratividade, mas mostrar os benefícios de ter o seguro, e a população precisa entender um pouco melhor de seguros também. Porque hoje, eu costumo dizer que é um pouquinho mudando para o lado de consumo, que está totalmente relacionado com seguros, a gente só costuma ver os nossos direitos como consumidores quando a gente tem o quê? Um direito lesado, um direito não cumprido. Mas a gente esquece de ver os deveres, né? Quem lê um manual quando compra um produto? Ninguém mais, né? Antigamente ainda mandava aquele calhamaço de papel, né? Hoje nem mais, você tem que entrar no site para ver. Então, são algumas dificuldades, eu acho que o mundo do direito tem, e nós, como operadores do direito, temos que começar a mostrar para as pessoas essas diferenças. É apresentar esses detalhes que às vezes uma pessoa um pouco mais simples não vai ter essa consciência que talvez nós e devemos como operadores de direito ter. Olha, boa explanação sobre esse tema, Dr. Wagner. Mas o que eu penso, às vezes, a dificuldade que a gente tem é a falta de conscientização. E muitas vezes o seguro ele é visto às vezes com maus olhos, principalmente porque você vai lá no banco e às vezes o gerente para cumprir metas, ele acaba meio que forçando você a fechar um seguro. Aí você fecha um seguro de casa, um seguro de vida, um seguro. E aí, às vezes é visto o seguro como um peso adicional na vida do cliente bancário que precisa às vezes de um empréstimo ou alguma coisa do gênero. Ele acaba embutindo lá algumas questões. Claro, a gente sabe que isso é irregular, tal, mas na prática, se você não fizer o seguro, você não vai conseguir. Não é? Se você não fizer lá algumas ajudar os gerentes aí baterem algumas metas, você não vai conseguir ter acesso a alguns créditos, né? E aí, né? Como que a gente muda essa questão, essa conscientização? Como o doutor avalia esse problema? E assim, fazendo esse comparativo em termos de país, nos Estados Unidos a gente tem uma exigência, né, de seguro. As pessoas elas têm que fazer seguro, é uma questão obrigatória, diferente daqui do Brasil. Pensando nesse paralelo, nessa questão de conscientização, como que o doutor avalia? Paulo, obrigado até pela explanação e pela pergunta, porque você trouxe um tema que é importante. Hoje, como a maioria dos seguros são vendidos, boa parte, você tem dois grandes canais. O primeiro é o corretor de seguros, que tecnicamente deveria ter o conhecimento para te vender, mas aqui não é falando mal dos corretores, mas temos muitos corretores não preparados para outros tipos de seguro, como seguro residencial. Ele só te vende o seguro, por exemplo, de automóvel. E ainda te vende aquele que é o mais barato. E esquece de trazer detalhes. Hoje em São Paulo nós temos uma quantidade de motos
infindadas rodando na cidade. Hoje, você mudar de faixa, você corre o risco de mudar de faixa e pegar um motoqueiro. E esse motoqueiro vai ingressar com uma ação judicial contra você, pedindo os danos que ele teve, às vezes uma cicatriz que ficou pela lesão, ou ele vai te pedir o famoso dano moral, porque ele vai procurar um colega e que o colega vai falar que sempre é dano moral. Hoje nós temos uma indústria do dano moral, infelizmente. E aí o que acontece? Você pode ter um seguro que cobre o dano moral. Só que quantos corretores te falam que você pode adicionar isso na sua pólice? Quase nenhum. E às vezes é por causa de 10, 15 reais a mais na sua cobertura. Então, para você ver que às vezes a gente já paga uma diferença tão pequena ou não paga porque ninguém te explicou direito. Aí você imagina que o corretor, que é o cara preparado, tem essa dificuldade às vezes de te vender o produto mais completo. Imagina um gerente do banco que está sendo pressionado para simplesmente te vender porque ele quer cumprir uma meta, ele, desculpa o termo, mas te empurra a goela abaixo um seguro porque você está querendo um empréstimo. Ele vai te vender o quê? De qualquer jeito. Você vai estar comprando um produto que não serve para nada, às vezes, para você. É você ir ao supermercado com um desejo, com muita fome, que é o que a gente fala, né? Psicologicamente falando um pouquinho de neurolinguística, até de PNL. Você vai ao supermercado morrendo de fome, que você acaba comprando mais coisas que você deveria comprar. E aí o mercado ele tem uma técnica para te vender também. Então, quem acha que as gôndolas estão montadas de qualquer jeito, não. Existe um marketing por trás daquilo ali. Então, o chocolate está na altura dos seus olhos, para quando você passar, você poder, opa, é esse que eu quero pegar. E um pouco na altura das crianças, porque se você for com seu filho, ele vai te pedir um doce. Então, tudo que é mais atrativo, tudo que tem açúcar, tudo que vai te trazer um bem-estar, vai estar mais na sua visão. E aí vai estar um chamariz lá. Qual é o chamariz? Uma placa amarela chamando sua atenção em desconto, a palavra desconto, saldão. Então tudo isso faz com que te atraia. Então imagina você entrando num banco, pressionado porque precisa urgente de dinheiro para pagar uma dívida ou para comprar alguma coisa. Você vai aceitar qualquer coisa, como você disse. Então você vai aceitar um seguro de vida que talvez não vai servir para você. Ele não se molda à sua necessidade. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa situação, mas essa situação acontece em qualquer ramo. Hoje você vai, por exemplo, comprar um celular, te ofertam um seguro para o celular. Só que às vezes não é aderente àquilo que você necessita. E às vezes ele é muito mais caro do que o próprio aparelho. Não faz sentido você falar, vou pagar um aparelho e um seguro, para quê? Então, a minha opinião clara nesse sentido, a gente precisa de conscientização. Você falou uma palavra muito de ordem. E como a gente faz a conscientização? Através de treinamento, através de palestra, através de apresentações, começar a mostrar de forma mais clara. Por isso que eu falo que as seguradoras, até pelo tempo que já estive dentro delas, precisam trabalhar um pouco mais essa demonstração. Primeiro, apoiar os seus corretores, hoje a maioria delas já vem fazendo isso, apoiar dando treinamento para os corretores, para que eles fiquem cada vez mais especialistas nos seguros, não só em vendas, não é só treinar a técnica de venda, é treinar também o produto, conhecer o produto que você vende. Quando você conhece o seu produto, você vende melhor. Essa é a grande verdade. Você tem um poder de convencimento maior. E além disso, também começar a mostrar para a população para que serve aquilo. Então, você só compra uma camisa porque você precisa de uma camisa. Mas se te ofertarem que 2 camisas saibam o preço de uma, você compra 2 sem precisar. E às vezes você não. Se você parar para fazer a conta, você não está pagando mais barato, você está pagando mais caro. Existe uma técnica, por exemplo, em venda, que é utilizada muito, por exemplo, em redes de fast food, que é a seguinte: você vai lá comprar um refrigerante. O pequeno custa R$7. O grande custa, o médio, desculpa, custa R$10. E o grande, com mais R$1, você compra o médio, mas mais R$1 só você leva o grande. O que ele acabou de falar para você? Opa, mas só R$1 não é nada. Ele te atrai a levar o grande. Então é uma técnica de atração. Então ele vai te dar sempre um com valor menor e muito mais caro. No meio, que é o intermediário, que vai fazer ali o intercâmbio para você falar, para você fazer uma comparação, e o maior que vai te dar mais benefício. Então, hoje, técnicas de venda é trazer benefício. E além do benefício, a escassez. Eu preciso te apresentar a escassez.
Olha, se você não levar isso agora, Paulo, você vai perder essa promoção. Ninguém quer perder nada. A gente está muito eufórico em ganhar, ganhar, ganhar e esquece de raciocinar. Então a gente usa essa técnica e te engana no bom sentido. Então o vendedor vai te enganar naquele sentido. Então o que falta hoje? Falta clareza. Para mim, falta clareza de apresentar o seguro com mais tranquilidade, apresentar de uma forma mais simplória. Hoje nós temos várias técnicas de visual law, a gente tem muita tecnologia por trás que poderia apresentar o seguro de forma mais simples. Uma delas, por exemplo, as condições gerais. As condições gerais são, como o próprio nome diz, as regras que regem aquele seguro. Hoje elas são feitas de que maneira? Nenhuma seguradora mais entrega de forma física, pelo consumo de papel e até uma questão ambiental. Ela te entrega um QR Code, um link para você acessar. Quem acessa? Ninguém. Tenho certeza que você tem o seguro, você é um cara super consciente, mas você não parou a sua vida para ler, por exemplo, 40, 50 laudas das suas condições gerais. Tudo que você pode, tudo que você deve, mas também todos os direitos que você tem. Imagina se você recebesse um QR Code com um videozinho de 10 minutos ou de 3 minutos, falando, olha, você tem direito a isso. Outros 3 minutos, você tem dever disso. Concorda que as pessoas iriam olhar? Elas iriam ter uma visão melhor? Falta um pouco, acho que, de jogo de cintura, às vezes, de investimento. Então, na minha concepção, falta um pouquinho de investimentos mais simples. Às vezes, eu costumo dizer que, até um amigo meu fala muito isso, a gente tem que fala muito, vamos sair da caixinha, vamos sair da caixa aqui, vamos pensar diferente. Eu acho que no ambiente moderno não é mais sair da caixinha. Um ambiente moderno agora é a gente pensar em nuvem. A gente não gosta de falar diferente. Vamos pensar em nuvem. A nuvem não tem limite, ela pode ser expandida. Então, tem que pensar, acho que um pouco diferente do que a gente pensava antigamente. Olha, esse tema é importante a gente falar e conscientizar a advocacia sobre a importância do seguro. E sobre essa questão do jurídico 4.0, o que é afinal isso? Como que o doutor enxerga essa importante inovação e como que o doutor vê o futuro da advocacia? É uma palavra bem difícil, né? Falar sobre o futuro, né? A gente vive mais o futuro do que às vezes o próprio presente, e isso é uma coisa que eu tenho me preocupado como ser humano, como profissional. Mas vamos falar um pouquinho do jurídico 4.0. O que é o jurídico 4.0? É uma metodologia, né, criada pela Lex Hub One, uma consultoria jurídica. E qual que é o intuito do jurídico 4.0? Primeiro, fazer com que a advocacia pense diferente. Então, o operador de direito tem que pensar diferente. E como faz para pensar diferente? Criando uma metodologia. Então, o jurídico 4.0 ele tem uma metodologia baseada em 5 pilares. A gente costuma brincar que a gente na internet não fala assim, deu match. Então, o casal ali tá procurando alguém, tá procurando na internet um lugar, esse casal deu match, ó, equilibrou. A metodologia do jurídico 4.0 ela é baseada nesse pilar, no METC. METC ao quadrado. O que é isso? O M de marketing jurídico. O marketing jurídico é importante. Só que as pessoas acham que marketing é fazer publicidade. Não é isso. O marketing é muito mais. Imagina você que o advogado precisa ter muito rapport. E o que é rapport? Você precisa estar ali linkado com o outro que você vai receber. Então você vai receber um cliente, às vezes um cliente ele prefere ver nós assim, de terno e gravata. Só que hoje o jovem, ele não liga muito para o advogado se ele está vestindo terno e gravata. Ele quer saber o conteúdo que o advogado vai trazer. O que o advogado vai proporcionar para ele numa defesa, por exemplo. Isso é marketing. Então, como que você vai fazer um rapport com este jovem? Às vezes ele não quer ser atendido no seu escritório. Ele quer ser atendido online. Então, você tem que dar essa opção de atender online. Então, acho que a pandemia trouxe alguma coisa boa. Foi, por exemplo, a modernização de vários itens para a gente na advocacia. Por exemplo, saímos daquele mundo arcaico de papel, de ir no fórum, pegar um monte de papel para poder ler um processo, para um processo digital, muito mais moderno e muito mais eficaz. E isso você pode utilizar no marketing. Aí, Paulo, nós temos a letra A,
dessa metodologia, que é a advocacia ágil. E o que é essa advocacia ágil? Hoje precisamos ser rápidos no que a gente está fazendo. O advogado precisa estudar todos os dias, como sempre precisou desde lá de trás. Só que hoje ele precisa se modernizar. Temos a inteligência artificial. Ela não precisa ser uma inimiga. Hoje muitos advogados falam, mas a inteligência artificial vai tirar o lugar do advogado. Vai tirar do advogado que não quer se modernizar. Como a máquina de escrever foi retirada. Hoje tem advogado que usa a máquina de escrever? Não. Por quê? Porque chegou o computador. Mas quantos advogados no passado falou, esse negócio de computador não serve, não presta. Por quê? Tudo que quebra paradigmas, tudo que vai fazer com que você pense diferente, você vai se sentir pressionado. Queria dar um exemplo aqui de uma grande... Todo mundo gosta desta marca, ou boa parte da população gosta dessa marca, acha ela uma marca importante. Exemplo, a Apple. A Apple, quando lançou o seu celular, não tinha o quê? Teclas. E qual era o celular que mais era moderno na época? O BlackBerry. Que tinha uma teclinha lá e todo mundo achava lindo porque você tinha um teclado em um celular. Aí vem a marca Apple, de forma disruptiva, me coloca um celular sem tecla. Lá no lançamento nos Estados Unidos, o que aconteceu, Paulo? Isso as pessoas podem procurar, pesquisar, que é interessante essa história. As pessoas não queriam comprar esse celular. Ninguém queria, porque achavam, não tem tecla. Como que eu vou ligar se não tem como clicar lá nos números? E a Apple fez um comercial de aproximadamente 1 minuto e meio, simplesmente colocando as pessoas atendendo o telefone, falando alô, alô, alô. Então, pedaços de filme, pedaços de cenas de importantes, grandes historiadores, passando várias coisas interessantes lá. Um comercial de 1 minuto. Isso fez com que a venda decolasse do aparelho. Aí você fala, mas o que falava no comercial? Comprem, é o melhor aparelho, é moderno? Não. Simplesmente eles falavam alô. E no final, eles demonstravam que o aparelho servia para quê? Para ligar. Só isso. E aí a consequência disso é que quando você começa a usar o aparelho, você começa a descobrir que tem outras funcionalidades que servem e vai te enriquecendo. E hoje, praticamente qualquer celular hoje é um computador na sua mão. Você tem hoje a informação na palma da sua mão. E aí, Paulo, nós já temos já a letra M, a letra A, aí nós vamos para a letra T, que é tecnologia. Tecnologia ela é altamente explicativa, né? Hoje o advogado ele precisa estar antenado com a tecnologia. Não tem o que falar. E aí nós vamos depois para dois letras C, por isso que é C ao quadrado. O primeiro C, nós vamos falar de colaboradores. É importante hoje, se você é um gestor jurídico dentro de uma empresa ou se você é dono do escritório, como você cuida dos seus colaboradores. E cuidar nem sempre está ligado ao melhor salário, nem sempre está ligado em tratar ele bem, que é obrigação, claro, mas é como você interage com o seu colaborador. O que você dá de diferente para ele? Hoje, se você não tem um atrativo, as pessoas mudam. Não existe mais aquele, como antigamente, há 20, 30 anos atrás, a fidelidade da pessoa ficar 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa, se aposentar nas empresas. E quer dizer que elas não são fiéis? Não. Quer dizer que elas buscam oportunidades diferentes. Então você constantemente precisa dar oportunidades diferentes para o seu colaborador. Você precisa fazer com que ele pense diferente. E para ele pensar diferente, você tem que pensar diferente. Então você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia dentro do seu escritório. E por fim, a última letra C, que é cliente. Quem é a pessoa mais importante do negócio? Não, são todas essas letras que eu te falei, mas o cliente ele está ali como um centro. As pessoas gostam até de falar muito, né, do cliente no centro do negócio. Mas o que acontece? O cliente ele precisa ser ouvido. O cliente hoje ele clama, ele pede, ele implora para ser ouvido. Então, quando você estiver fazendo um atendimento, olhe nos olhos do seu cliente, mesmo que de forma virtual. A gente tem hoje um hábito ruim de tanta necessidade de interação, a gente está sempre ali com o celular na mão e às vezes o cliente está falando com você e alguém está te mandando um WhatsApp e você está falando com a pessoa e fala, um minutinho. Não. Se você quer atender o seu cliente, pare e foque no seu cliente.
Ele é a pessoa que você está tratando. Ah, Wagner, mas esse cliente eu sei que não vai dar em nada. Talvez é o pior erro do advogado. Porque esse cliente que talvez não está te dando nada naquele momento e não está fechando um contrato com você, é o cliente que vai te trazer mais 10 contratos depois. Porque ele vai falar, eu fui bem atendido pelo Dr. Paulo e indico o Dr. Paulo para qualquer um. E ainda na advocacia, indicação é um tema importante. Precisamos ser indicados. A gente hoje tem, na verdade, algumas normativas que permitem até você fazer uma publicidade online, né, que é o provimento 205, mas além do provimento 205, acho que você tem que pensar um pouquinho de como promover a sua advocacia. E uma das formas de promover a sua advocacia é como você trata o seu cliente. Um cliente bem tratado, ele com certeza vai te trazer 2 ou 3 clientes novos para interagir com você. Agora, um cliente que não recebe retorno, que você, depois que fechou com você, você não dá mais atenção, pede para sua secretária ligar, sua secretária não liga e você também não liga, você, ou seja, já fechou, não tem mais importância, fique tranquilo. Ele vai te falar para 7 pessoas que você não presta. Então, eu acho que para a advocacia moderna é isso. Então, o jurídico 4.0 parece meio básico isso que eu falei para você. Só que eu posso te garantir que hoje existem escritórios que não fazem nada disso. Não trabalha isso. E a consultoria, por exemplo, ajuda, nós da consultoria ajudamos justamente um jurídico, um escritório a trabalhar esses pilares e transformar. A advocacia tem que deixar de ser simplesmente um negócio em que atende esse cliente e faz processo. Hoje a advocacia é uma empresa. E todos os advogados têm que começar a se iniciar pensando como empresários. Então, um bom empresário faz gestão. Então, ele tem que ter gestão de pessoas, ele tem que ter gestão financeira, ele tem que ter gestão de projetos, ele tem que ter gestão de planejamento. Então, tudo, você viu que a primeira palavra foi gestão. Então, advogado hoje, para se modernizar, e eu falaria diretamente para essa jovem advocacia. Então, você que é um jovem advogado, você precisa estar inteirado no que é gestão. Você precisa ser um gestor. E para ser um gestor, você precisa se especializar. Infelizmente, as faculdades ainda não estão dando o que a gente precisa no curso de gestão. Então, você precisa buscar fora da faculdade um curso de gestão, você precisa buscar mentores para te explicar e te ensinar. Alguém que já passou por aquilo vai saber o caminho um pouco mais rápido. Então, a gente precisa saber encurtar esse caminho. Hoje, a modernidade é isso. Para finalizar o Jurídico 4.0, eu gosto muito de carro, Paulo. E aí eu queria fazer uma associação, eu sempre faço essa associação para os meus amigos, quem me pergunta sobre o tema. Imagine então o Fusca. Eu gosto muito do Fusca, por quê? Primeiro que o painel do Fusca é muito simples. Ele não tem, hoje os painéis de carro são cheios de, isso acende ali, pisca. Não. Às vezes a gente complica, a gente quer muita informação, só que a gente não sabe lidar com elas. Então imagina o painel do Fusca. Ele só tem o quê? O contagiro, que demonstra a velocidade, e o marcador de combustível. Então, ali já é o primeiro. Então, você precisa ter indicadores. Então, primeira coisa, na advocacia, tem indicadores. Que indicadores? Quantos clientes entram no seu escritório? Quantos você converte? Quantos você não converte? Os que você não converte, por que você não converte? O que falta para converter? Então, são pilares básicos. Não complique a advocacia. Faça a advocacia simples. Então, aí você tem o para-brisa do carro. Qual que é a função do para-brisa nessa analogia que eu quero fazer para vocês? Você tem, você tem os retrovisores. Você tem um retrovisor do lado direito e do lado esquerdo. Qual que é a finalidade dos retrovisores? Primeiro, o que está no centro para você olhar o que aconteceu onde você já passou. Então, os retrovisores eles vão representar aqui na nossa analogia o passado. Você sempre tem que olhar o passado. Então, o que você acertou no passado? O que você errou no passado? Aí você tem o para-brisa. O para-brisa, se você parar para olhar, ele é maior do que os retrovisores, concorda, Paulo? E por quê? Porque é para você olhar o quê? Para frente. Onde está vindo o futuro? Então, só que quer dizer então que você foca no futuro? Não, porque se você focar muito lá na frente, você vai passar por buracos que você esqueceu. E os buracos são o quê? O presente. Então, hoje a gente fala muito, vamos
ver o que fazer do futuro, vamos analisar o futuro. Acho que a gente devia parar um pouquinho com isso e começar a viver o presente. Planeje o presente de maneira clara para que você consiga visualizar o futuro. E não fique vivendo o futuro sem planejar o presente. Faça o presente. Então a gente tem muito, hoje esquece um pouco de viver o presente. Então a gente tem que começar a viver um pouco mais o presente. Então, aquele momento é único. Recentemente, né? Não sei quando os colegas vão poder ter acesso, mas podem assistir esse podcast a qualquer dia. Mas ontem, foi domingo, dia 11 de agosto, comemoramos 2 grandes datas que eu quero até aqui fazer uma homenagem, né? Primeiro, Dia dos Pais, é importante. Dia dos Pais, todo mundo comemora. Mesmo aquele que não teve um pai presente, comemora às vezes com a mãe. Então você tem uma forma de comemorar, é uma questão de visão de cada um e da sua religião e assim por diante. E tivemos o Dia do Advogado. O advogado é extremamente importante numa sociedade democrata, uma sociedade republicana. O advogado é importante em qualquer tipo de sociedade, socialista, comunista. Por quê? Porque ele vai buscar os direitos básicos das pessoas. E aí, essa homenagem aqui aos advogados, né? Pela data de ontem, extremamente importante. E você quer ser advogado? Você quer fazer o curso de direito? Quer ser bacharel em direito? Pense em como você vai mudar a vida de alguém. E aí você primeiro vai mudar quem? Não é mudar a vida de alguém. Esse é o problema. Você vai começar mudando qual? A sua vida. Você vai começar a pensar de forma diferente. Quando você começar a ver, o pessoal gosta de falar, tem brecha na lei, tem não sei o quê, mas não. Quando você começa a estudar a lei, você percebe que a lei ela tem, lógico, falhas, mas você sempre tem uma oportunidade. E a oportunidade para fazer o quê? Algo diferente. E a lei te dá essa oportunidade. Esses temas aí que o doutor colocou, eu anotei aqui muitos deles aqui, até, né, a questão da advocacia 4.0, se você, colega, ainda não anotou, vou repetir aqui, viu? Então a gente tem 5 pilares, a gente tem o marketing jurídico, advocacia ágil, tecnologia, colaboradores e clientes, né? E uma coisa que o doutor frisou, que o cliente precisa ser ouvido, então pausa aí e anote esses pontos aqui dos 5 pilares da advocacia 4.0. Uma outra coisa que o doutor colocou é a gente precisa ter indicadores nos nossos escritórios, né? Então, quantos clientes entram, quantos clientes que de fato contratam o nosso serviço. Então, é importante a gente ter esses indicadores. E também uma coisa bem importante é a questão de a gente pensar no que foi feito e no que tem que ser feito, né, para frente. Então, pensar no passado, e aí o doutor utilizou um exemplo aqui do carro, né, bem colocado, o retrovisor e o para-brisa. Né? Então, acredito que, assim, de forma muito simples, mas objetiva, essas informações, se os advogados colocarem elas em prática, isso muda todo o jogo. Né? O doutor colocando aqui as informações como a advocacia 4.0, e não tem como o advogado ficar parado no tempo. Não é? E como que o doutor avalia, pensando nisso tudo que a gente conversou, né? Como o doutor avalia a advocacia nos dias de hoje e suas dificuldades? Não é? Como que o doutor vê isso? E esse jovem advogado, qual o conselho que o doutor dá para esse jovem advogado nessa nova advocacia? A advocacia vai cada vez ter as suas dificuldades, né, Paulo? Quando a gente começou a advogar lá atrás, nós tínhamos os nossos medos, as nossas crenças limitantes, mas acho que acima de tudo, o jovem advogado, ele precisa ter consciência de que se ele montar a sua salinha, colocar a sua maquininha de café, sentar e esperar que o cliente venha, ele não vai vir. Na maioria das vezes ele não vai vir. Ele vai ter que buscar esse cliente. Ele começa... Então, primeiro ele tem que ter... Eu gosto de falar que ele tem que ter autoridade. E o que é autoridade? Autoridade não é fácil de construir. Mas ele precisa construir autoridade. Então, como ele constrói autoridade? Estudando o tema, se possível escrevendo artigos, estudando, construindo um repertório. Todos nós temos repertório. E aí ele vai começar a entender aquele lado do cliente também, porque ele vai começar a se colocar no lugar do outro. Depois disso, eu acho que é uma boa busca de um mentor.
Mentor é importante. Hoje, nos mundos atuais, a gente fala muito em mentoria, você vê muita gente falando em mentoria, se vendendo muito curso na internet. Cuidado com isso. Às vezes a gente lembre que o Instagram é uma ferramenta de venda. Não é uma interação simples. Então ela está ali constantemente. Quando a gente fala alguma coisa aqui, vai aparecer depois lá no Instagram para você. É uma venda. Só que você tem muita coisa boa nesse inteirinho que você pode filtrar. Eu acho que hoje a rede social, por exemplo, o YouTube é uma baita ferramenta. Você tem muito material que você pode estudar lá, que você pode aprender. Então, eu acho que isso é um fato importante de você trabalhar. E como fazer isso? A mentoria, ter um mentor, ter alguém que te direciona, te ajuda muito. Principalmente quando você está começando. Então, por quê? Todos que estão começando já bateram cabeça em algum momento, em algum lugar. E ela talvez vai te explicar e vai te cortar esse caminho. Então, quer dizer que você não vai bater cabeça? Não. Mas talvez a pancada seja um pouco menor. Você bata a cabeça já com um capacete. Vai doer menos. Então, assim, eu diria que a advocacia no tempo de hoje. Inteligência artificial é o tema que mais se fala. Não dar para abrir mão. Saiba usar a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial pode te apoiar numa resposta dentro do WhatsApp para os seus clientes, não de maneira tão robotizada. Hoje existe muita tecnologia que te ajuda em respostas mais simples, que toma tempo de um colaborador seu respondendo. Então, às vezes, a pessoa só quer uma atualização do processo. Então, não dá, por exemplo, seu cliente pergunta, e aí, Paulo, como que está meu processo? Está concluso. O que é isso, concluso? Acho que uma das dúvidas que todo estudante de direito tem lá, está concluso. Tá. Para o cliente, não. Então, você tem que explicar o que é concluso. Então, não adianta falar linguagem jurídica. A gente também ouve muito falar, mas tem que tirar o juridiquês. Tem coisa que não dá para mudar. Eu acho que a linguagem jurídica ela tem que ser utilizada, mas ela tem que ser usada de maneira simples. Qualquer cidadão tem que entender o que você está falando. Então, você não precisa explicar para ele, nós vamos citar o réu. Ele vai falar, tá, é para comer, para beber, como que faz isso? Não, agora que a gente entrou no processo, o juiz vai chamar a pessoa que a gente está processando para participar do processo. Eu estou falando a mesma coisa. Talvez essa linguagem que eu dei aqui vai ficar muito mais fácil para outra pessoa. Só que talvez ainda vai ter um cliente meu que ele não vai entender essa linguagem que eu acabei de falar. Então, a advocacia está passando por um momento que o futuro é olhar para o cliente e mostrar para ele de forma simples aquilo que ele quer receber. Então, nós temos hoje que entregar na advocacia aquilo que o cliente quer. Aí você pode me perguntar, mas Wagner, a gente já não fazia isso? Sim. Só que hoje a gente tem muito mais fácil. Hoje nós temos o Google e às vezes você vê um cliente já no seu escritório que ele já passou pelo Dr. Google e o Dr. Google já tem todas as respostas para ele. E ele já vem falando, não, mas você vai ter que entrar com isso, fazer aquilo. E aí você vai falar para ele, não, mas não é bem assim. E ele fala, mas eu pesquisei no Google. O Google falou que você vai ter que entrar com uma reparatória, você vai ter que entrar com uma indenizatória. E você fala, não, mas é bonito lá. Na prática não é assim. Então, nós estamos passando por esse processo. Não é um processo simples. É desafiador. Nós vamos ter que quebrar paradigmas, nós vamos ter que tirar preconceitos estabelecidos. A advocacia vai ter que se modernizar. Eu acho que ela já vem se modernizando, mas ainda falta bastante coisa. E o jovem advogado vai mudar esses patamares. Quer dizer que os velhos, a vanguarda, como a gente vai mudar? A gente vai ter que se adaptar. Para a gente, algumas coisas é mais difíceis. A gente vai ter que quebrar alguns paradigmas. Para o jovem, às vezes, é muito mais simples, né? Eu pego o exemplo dos meus filhos. Minha filha pega um celular, meu filho pega um celular, ele brinca, mexe, tá gravando vídeo, tá fazendo coisa que eu tive que aprender um pouquinho mais. Quando ele pega os avós dele, então, pior. Porque os avós falam, filho, me ajuda aqui porque... Meu netinho, ajuda aqui porque eu não sei mexer nisso. Então, para você ver como a tecnologia mudou os patamares da visão do ser humano, né? Então, antigamente se baseava só no que passava na televisão. Hoje, praticamente, as pessoas quase não assistem mais televisão. Então, elas estão assistindo canais pagos, estão assistindo outros canais de interação. Então, já se perdeu um pouco daquele canal aberto que as pessoas assistiam como a gente lá atrás, né? Então, acho que o futuro da advocacia está
no futuro das pessoas. Se as pessoas mudarem o jeito de ver e enxergar a advocacia também vai mudar. Agora, se ficarem, ela vai ser fadada ao insucesso como qualquer outro tipo de profissão. Olha só, esses temas são importantíssimos e a gente está chegando nos nossos momentos finais, mas eu gostaria que o doutor falasse um pouco de algum caso, um momento marcante na trajetória do doutor. Eu sei que o doutor escreveu um livro, não é? Também um livro sobre a Lei 9.099, comentários da Lei 9.099 com uma visão de operadores do direito e relacionado ao seguro no Brasil, né? Gostaria que o doutor falasse também um pouquinho sobre essa obra que o doutor escreveu e no que ela pode auxiliar os advogados, estudantes de direito, para que a gente possa aí ter aqui exemplares, disponibilizar para os advogados também. Ah, legal, Paulo. Eu coordenei essa obra, né, junto com o Dr. Alberto Segreto, um amigo, e mais aproximadamente 19 advogados do Brasil inteiro. Essa obra, ela fala um pouco da Lei 9099, né, /95, que é a famosa Lei dos Juizados Especiais, só que nós tentamos trazer uma visão diferente para os operadores. Então, você imagina artigo a artigo desta lei comentado. Milhares de livros já fazem isso. Só que nós trouxemos com a visão do seguro. Então, existem exemplos lá da área securitária, você tem jurisprudência da área securitária, então nós avaliamos essa obra, essa lei, melhor dizendo, operando na visão de profissionais jurídicos. Então, a maioria dos profissionais que lá escreveram tem 20 anos de advocacia, 30 anos, alguns colegas até mais tempo do que eu na advocacia, e nós procuramos escrever uma obra que trouxesse uma clareza de como as pessoas que trabalham no seguro, principalmente advogados que atuam em favor de seguradoras, pensam. E qual é o objetivo dessa obra? Então quer dizer que você vai ver um pouquinho da visão de como é feita uma defesa para uma seguradora. Você vai ver uma visão também de alguém que enxerga o direito não só do lado do réu, que é a seguradora, mas do lado do autor também, porque existem alguns advogados que atuam do lado do contratante de seguro. Então, contra a seguradora. Então, você tem as duas visões. E o legal é que você vai ver jurisprudências que mostram como o judiciário está pensando em alguns momentos diferentes. Hoje, se você pegar, por exemplo, os números da CNJ, eu gosto muito de falar em números. Né? Por quê? Porque eu acho que o número fala muito. Quando a gente aprende a ler números, a gente fica um pouco lá, e a seguradora me deu essa grandeza de me ensinou a ler números, né? Sendo gestor de grandes seguradoras, eu aprendi de forma forçada ou não a ler um pouco os números. Então, olha que interessante. De acordo com os números da CNJ, tem lá os numerários do Conselho Nacional de Justiça, números da CNJ, os juizados especiais têm em média, uma sentença de primeiro grau, ou seja, a primeira decisão do processo, de mais ou menos em 2 anos. Então, se você entrar no juizado especial, você vai levar 2 anos para ter uma primeira decisão. Enquanto que a média das varas cíveis está em 1 ano e 4 meses. Olha que interessante. Então, todo mundo acha que o juizado é muito mais rápido do que as varas cíveis. E deveria mesmo, porque ele foi criado para ser um rito mais rápido. Só que qual é o grande problema? Ele está o quê? Sobrecarregado de processos. Então essa sobrecarga de processo faz com que ele fique o quê? Mais lento. Quer dizer que ele é mais seguro ou menos seguro? Quer dizer que ele é pior ou melhor? Não. Quer dizer que ele tem uma sobrecarga e ele acaba sendo um pouco mais lento que a vara cível. Só que hoje, às vezes você vai procurar um advogado, ele tem a possibilidade de entrar no juizado ou na vara. É uma opção dele técnica para ver. E às vezes ele faz a opção que às vezes é menos assertiva. Por quê? Às vezes ele visa o interesse dele e não o interesse do cliente. Então acho que é um cuidado, por exemplo, que o advogado tem que ter. E quando a gente fala deste livro, esse livro procurou demonstrar uma visão ampla da Lei 9099. Ele buscou mostrar àquele leitor
como que um advogado experiente em seguro olharia aquele artigo. Então, quando você lê o artigo, qualquer um vai ler o artigo e vai entender o artigo. Quando é um operador de direito, é claro. Quando você lê os comentários daquele artigo, você fala, agora eu entendi uma visão diferente. Então, tem uma visão diferente. Então, é uma doutrina que eu espero que os colegas possam adquirir ela. Ela é muito simplória, ela vem com muita simplicidade, uma linguagem não muito complexa. A ideia era essa, trazer uma linguagem simples para qualquer operador de direito ler e sentir aquela atração e a curiosidade de tentar explorar um pouquinho mais do tema. Olha só, então fica a nossa recomendação aqui para o livro do nosso querido Dr. Wagner, que foi o coordenador desse projeto. Então, um livro que vai falar sobre a Lei 9.099, sobre uma perspectiva do seguro no Brasil, não é? Explicar aí para os operadores de direito uma visão mais voltada ao seguro. Então, fica a nossa recomendação aí para os amigos. E uma coisa que o doutor gostaria de ouvir, alguma história marcante aí na trajetória do doutor, o doutor puder contar para a gente, algo que diferenciou o doutor, ou algo que o doutor possa compartilhar aí, principalmente para os jovens advogados. Uma coisa que às vezes, né, a gente acaba não percebendo, né? E isso é importante, o doutor colocou aqui, muitas vezes a teoria é uma, não é? E aí a pessoa vem, o cliente às vezes vem falando do Google, etc. E a prática é totalmente diferente. Eu me lembro que quando eu comecei na advocacia, nos 6 primeiros meses que eu frequentava aqui o fórum ao lado aqui da subseção, eu tive muitos atritos com os funcionários, com os juízes e em outros fóruns também, principalmente também lá na capital. Por quê? Eu acreditava que a lei era aquela que eu tinha estudado na faculdade, eu tinha estudado bastante a questão teórica e era exatamente daquela forma que deveria ser aplicada, não é? E aí, quando chegou na hora da prática, e aí às vezes a gente via alguma situação diferente, era uma questão que revoltava, né? Então, de fato, a gente percebe, o cliente não tem noção muito das coisas e aliás não tem nenhuma noção, ele acredita que aquilo que ele leu é aquilo que vale, é aquilo que, mas na verdade real, né? Na prática é outra coisa, né? E aí, né? O doutor consegue passar aí um momento marcante para os nossos amigos, falar um pouquinho sobre essa trajetória? Eu já contei aqui uma parte da minha. Eu vou contar uma, Paulo, que eu gosto de contar muito. No dia não foi nada positivo, mas eu aprendi muito com esse evento. Quando eu contei minha história que eu entrei no escritório, que trabalhava com busca e apreensão. E aí me pediram, no meu primeiro dia, pediram para despachar uma petição. Primeiro que eu já tinha visto isso na faculdade, despachar, mas eu nunca tinha ido fazer isso na prática. Então já fica aquela apreensão, eu vou ficar na frente de um juiz, com um papel na mão, explicando o que eu quero para ele. E eu fui despachar que era um caso urgente para o escritório. Para contar o contexto para vocês, o dono do veículo, era uma busca e apreensão de um veículo. Esse veículo, ele estava sendo vendido. Então a pessoa que tinha adquirido do banco estava vendendo o veículo, só que ela não tinha quitado as parcelas, ela estava devendo para o banco. E o banco estava querendo aquele bem de volta. E o escritório foi contratado, ele já trabalhava para o banco, para fazer a busca e apreensão desse veículo. Para quê? Para diminuir o prejuízo que o banco estava tendo pela falta de pagamento, porque o comprador já devia muitas parcelas, dezenas de parcelas para ser exato. E aí eu sentei na frente do dono do escritório, Dr. Ricardo, excelente pessoa, uma simplicidade. Falou assim: filho, vou te explicar o que você vai fazer. Você vai, tá aqui a petição, você vai ler enquanto você vai lá para o fórum. Era na 35ª Vara Civil, não vou esquecer nunca, do Foro Central. E ele, na verdade, falou: você vai despachar, você vai explicar para o juiz, que nós temos inclusive fotos na petição explicando que a pessoa está vendendo o veículo, a gente precisa dar liminar de urgência para que o oficial de justiça cumpra a busca e a apreensão. Então a gente precisa conseguir a liminar. Não, doutor, tudo bem.
já deu aquela tremedeira, nunca tinha feito isso, e era meu primeiro dia de estágio. E aí o advogado, muito sarcástico, um excelente advogado, doutor Ricardo, brincou comigo, mas naquele momento eu não entendi como brincadeira. Ele falou, se você não conseguir eliminar, é seu primeiro dia e último. Então já criou aquela expectativa ainda maior de pressão. Mas ele falou brincando, mas eu estava tão preocupado, que era meu primeiro despacho, que eu já fui tenso. Então eu lembro que eu peguei, fui até o escritório, ficava até ali no Itaim, fui até o centro. Chegando no centro, subi aquele prédio 35º, você já primeiro desafio era saber se era o elevador do lado direito ou do lado esquerdo, porque lá é par ou ímpar. Então, para quem não teve essa experiência de ir até o fórum, lá é diferente. Então, já tive esse primeiro impacto de ficar olhando para onde que eu tinha que ir. Chegando lá, eu fui, segui as orientações que ele tinha me dado. Ele falou, vou te orientar, primeiro você vai no cartório, vê se o juiz está lá, se ele estiver lá, você vai até a sala dele, despacha com ele, e depois que você pegar lá, você tem que pedir que o processo vá à conclusão com urgência, já para ser expedido o mandado. Tá bom. A liminar para a gente fazer a busca para o oficial de justiça cumprir. Saí eu, então, cheguei até a vara, perguntei para o cartorário se o juiz estava lá, e falou, não, ele está lá na sala dele. E a sala estava fechada, aquelas portas magníficas, gigantescas do Foro Central. Eu tenho um costume que eu aprendi com os meus pais, né? Onde eu entro, eu bato na porta antes de entrar. Bati, ninguém me atendeu. Eu falei, mano. Bati de novo, ninguém me atendeu. Aí eu falei, acho que eu tenho que bater um pouquinho mais forte, essa porta é dura, né, grossa. Bati com força, até doeu minhas mãos, bati. Aí eu vi um grito lá dentro. Pode entrar, não precisa bater. Aí o nervosismo já ficou ainda maior. Chego na sala, tinha uma pilha do lado direito, que eu quase não vi o juiz de processo. Uma pilha do lado esquerdo. Um vãozinho quase que de 20, 30 centímetros. E ao fundo, um juiz sentado com o processo aberto. E ele, bom dia, doutor. Como posso te ajudar? Aí a gente já com a voz trêmula ali. Com vai, excelência, dá licença, eu vim aqui despachar um processo, haja vista que... E comecei a falar do processo. Ele, doutor, tá vendo a pilha do lado direito? Tá vendo a pilha do lado esquerdo? Qual a urgência do seu caso, doutor? Nessas pilhas aqui, pode alguém estar morrendo. O senhor já parou para pensar nisso? Falei, mas excelência, tem uma urgência. Comecei a explicar o caso de novo. Falei, doutor, já te falei. Não tem urgência nisso, doutor. Não, excelência, tem, porque é um direito do banco, esse direito está sendo reprimido, Vossa Excelência precisa analisar no meu caso. Aí eu já mudei o tom, falei, mas peraí, eu também tenho o meu direito de falar aqui. Eu acho que eu tenho a minha voz, ele precisa me ouvir. E aí o juiz falou, tudo bem, doutor, o que você deseja? Ele parou, tirou o processo, aí resolveu olhar nos meus olhos. Falou, mas qual que é a urgência, doutor? Expliquei o caso novamente para ele. Ele falou, tem razão. E colocou um J concluso. Eu saí com a petição toda feliz, achando que ele tinha dado a urgência, porque ele falou, o senhor tem razão, para mim o senhor tem razão, quer dizer que estava tudo ok. Saí com a petição toda feliz, fui lá pro cartório, quando eu chego no cartório, eu gostaria de falar com a chefe de cartório. Aí o rapaz me atendeu, claro, tá ali, aí veio uma moça muito simpática. Oi, doutor, tudo bem? Então, eu acabei de despachar ali com o juiz, eu tenho uma urgência nesse processo, ele me deu urgência aqui, você pode, me gentileza, me falar quando que horário que vai ser o mandado, você já consegue fazer ele agora? E quem é o oficial de plantão para que eu já converse com ele? Ela falou, olhou, doutor, vai pra fila. Falei, como assim vai pra fila? Vai pra fila ainda pra conclusão para mandar pro juiz. E não tem prazo, doutor, tem muita coisa aqui. A gente tá com o cartório um pouco atrasado. Falei, não, mas ele me deu urgência. Falei, não, doutor, tá aqui, ó. J concluso. Falei, não, mas ele falou que era J concluso com urgência. Falei, não, doutor, não tá. Falei, mas então você tá falando que eu tô mentindo? Eu acabei de falar com o juiz. Ela falou, não tá urgente, doutor. Falei, então daqui. Volto eu na sala. Aí eu já voltei. Falei, excelência. Ele falou, doutor, você aqui de novo. O que você tá fazendo aqui? O que você quer aqui, doutor? Falei, não, doutor, o senhor não falou pra mim que tinha dado urgência? Ele falou, não falei. Falei, não, o senhor falou. O senhor que falou que eu tinha razão. Se eu tinha razão, quer dizer que tem urgência. Falei, não, doutor. Aí ele viu que eu fiquei meio aflito.
Falei, excelência, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é meu primeiro dia de estágio. O dono do escritório falou que se eu não voltasse com essa urgência, ia ser meu primeiro e último. Então eu já tô vendo que é meu último dia. Eu aprendi com os meus pais que tem que bater na porta para entrar. Eu bati, já vim nervoso, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu bati na porta, o senhor me deu um baita de um esporro lá de dentro, que não precisava bater, que eu podia entrar direto. Eu não sabia disso. Aí o senhor falou que eu tenho urgência, agora eu falo que não tem. Eu não sei o que eu faço, mas tudo bem. Aí ele falou, olhou para mim e falou, olha, só pela sua sinceridade eu vou dar urgência no processo. Dá aqui. Aí foi lá, colocou urgência no processo, voltei eu de novo pro cartório e a cartorária, aqueles trâmites que a gente conhece como ninguém, ela não queria cumprir na urgência, aí tive que conversar com ela. Aí eu falei pra ela, então eu volto no juiz de novo, se você não quiser cumprir a urgência dele, eu vou lá e falar, menino, você... Mas doutor, você é insistente, hein? Você é chato, não sei o que, cumprimos. Mas foi um fato que me marcou bastante, porque... Primeiro, eu não sabia despachar, então foi um aprendizado novo para mim. Foi um momento tenso, acho que é um momento tenso, é igual quando você vai fazer a primeira audiência. Eu acho que tudo que você faz primeiro causa aquele um pouco de impacto e tensão. E esse me marcou muito. E depois disso, acho que eu virei especialista em despachar, porque depois eu confesso que usei muito disso, de que era meu primeiro dia, para conseguir alguns despachos com urgência de algumas liminares, e deu muito certo. Olha só que história bacana, viu, doutor Wagner? E uma coisa que o doutor colocou, me veio muito à mente isso. Quando eu comecei a advogar, tinha um rapaz que estava preso há 8 meses, né? E eu só tinha aquele caso, ou eu só tinha aquele, ou era um dos primeiros, né? Mas eram poucos, né? Então não tinha como se dedicar bastante ao processo. E me lembro que ele estava preso há tanto tempo assim, e eu falei que ia conseguir a liminar, ia conseguir o alvará dele. E por fim fui até ao fórum, né? Na época eu tinha um amigo que também advogava comigo, e ele falava assim para mim, ele falava assim, olha, se você conseguir isso aqui, a gente está feito. Né? Porque vai vir mais cliente, a gente vai conseguir ter mais casos, porque isso daqui vai... Nossa, um vai falar para o outro. E aí eu fiquei, nossa, né? Mais cliente, consegui. Então, eu vou me dedicar ainda mais. Fui lá, eu lembro que durante 5 dias eu voltei e fiquei aguardando a decisão, né? Então eu esperava, despachava com o juiz, e às vezes no mesmo dia eu despachava mais do que uma vez, né? E eu me lembro que o juiz já não aguentava mais me ver, e eu lembro que, por fim, no último dia, ele falou assim, olha, pela sua insistência, eu vou conceder aqui, vou dar o alvará de soltura pro vosso cliente, mas você não me apareça mais aqui. E eu lembro que a gente, quando eu já narrei algumas vezes essa história em época de entrega de carteira, teve até um advogado que falou assim que um familiar de um advogado que estava, né, ele falou que começou a fazer o curso de Direito porque ouviu essa história e viu como é a importância do advogado. Eu sempre concluo essa história falando um versículo bíblico, né? Que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, as portas se abrem. Então, a importância do advogado ter esse posicionamento de ir atrás, de correr, de fazer as coisas acontecerem, porque às vezes o que o cliente está precisando depende só de uma insistência do advogado, né? Então isso é importante para que as coisas de fato aconteçam. Então, muito parecido aí com a história do doutor, né? E eu acredito que os advogados devem ter esse posicionamento de ir atrás, ser combativo para as coisas acontecerem. Estamos chegando nos nossos momentos finais, não é? Estamos chegando nos nossos momentos finais. E nos nossos momentos finais, a gente sempre pede uma indicação de um livro, um filme ou uma série. Então, pedir uma indicação do doutor. Eu acho que a leitura é extremamente importante. Hoje você tem vários meios, né, de estar inteirando. Um livro que eu recomendo muito chama-se Comece pelo Porquê. Esse livro é extremamente importante. Nós, quando éramos crianças, perguntávamos muito. Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? A gente perguntava muito.
E daí a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa essência de perguntar o porquê das coisas. Então, Paulo, eu acho importante. Então, eu recomendo essa leitura. Comece pelo porquê. É um livro muito bom. Acho que vai abrir um pouco a cabeça das pessoas. Para mim foi extremamente importante essa leitura. Olha, então fica aqui o livro. Tem algum filme que, doutor, ou uma série? Acho que séries tem bastante série, né? Eu gosto de fugir um pouco do mundo jurídico, tá? Às vezes, então, uma série que eu gosto bastante é uma série um pouco antiga, né? Mas já maratonei muito ela já, que é Arquivo X, adoro Arquivo X, eu acho que é uma série extremamente. Gosto dessas séries de investigação, então acho que é interessante, né? Muda um pouquinho. Mas tem outras, mas eu acho que essa aqui eu sempre lembro dela porque ela traz algumas lembranças diferentes, algumas coisas de pesquisa, de buscar a informação que eu gosto muito. Olha que bacana. E, doutor, doutor poderia passar suas redes sociais para os nossos ouvintes? Claro, fiquem à vontade de me seguir lá, tá? Wagner com W, underline, Cardoso com S, underline, oficial. E sigam também, né, as minhas redes sociais também, nós temos arroba LexHub1, LexHubone. Então siga essas duas redes sociais lá. Na LexHub1 a gente traz bastante informações para o mundo jurídico, tá? É uma consultoria especializada em escritórios e ela procura trazer informações de como você deve atuar no seu escritório. Então, sugestões, melhor dizendo, tá? Então, o que você pode fazer de moderno, de inovador para o seu escritório virar um escritório de ponta, né? Porque o escritório de ponta, necessariamente, não é aquele que tem um monte de cliente, mas é aquele que atende bem o seu cliente. Porque a consequência de atender bem o seu cliente, você vai ter um monte de cliente. Então é a forma de pensar lá, a gente tenta mudar a forma de pensar do empresário jurídico. Olha só que bacana, então fica aqui nossa recomendação. Sigam lá o doutor Wagner, tenho certeza que a gente vai ter bons resultados aqui, muita gente vai ficar satisfeita com essa nova fase da advocacia 4.0. É isso, né? É isso. Então agradecer muito aqui, doutor Wagner, parabenizar pelo trabalho. Sinta-se abraçado, prestigiado por toda a nossa diretoria aqui de Carapicuíba, os nossos advogados. Saiba do nosso carinho, nosso apreço pelo doutor, a importância que o doutor tem se disponibilizado para fazer com que mais advogados alcancem o sucesso, tenham uma outra visão do direito. Então isso é de extrema importância para a OAB, de extrema importância para a advocacia. Então parabenizar o doutor pelo trabalho e sempre as portas aqui da OAB de Carapicuíba estão abertas. Obrigado, Paulo, é um prazer, quero agradecer a todos envolvidos aqui, a Samanta que está ali nos bastidores trabalhando, e deixar uma mensagem para os advogados. A advocacia, ela é muito mais do que um simples processo. Então não é colocar no papel a história de alguém e colocar artigos jurídicos e jurisprudência para o juiz ler, para um adverso ali, um colega adverso fazer uma contestação. Às vezes você está lidando com o sentimento das pessoas. Então, tenha empatia, tenha carinho, independente da quantidade de processos que você tenha, trate ele como sendo o seu processo. Porque tenho certeza que se você tratar ele como sendo seu, a sua advocacia vai sempre prosperar. Isso aí. Palavras do nosso querido Dr. Wagner Cardoso. Agradecer muito a presença dele e também você, nosso telespectador, nosso ouvinte. Peço a gentileza que se inscreva no nosso canal, que curta o nosso conteúdo. Se tiver alguma dúvida daquilo que a gente conversou aqui, pode deixar escrito. Depois nós vamos encaminhar para o Dr. Wagner. Tenho certeza que ele vai responder todas as questões de muito bom grado. É isso aí. Agradeço a todos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.